Boa tarde a todos. Há uns meses, quando me convidaram para esta conferência, eu fiquei todo contente. Isto é em maio, já deve estar bom tempo. Madeira, vou aproveitar. Depois chegou-me este tema e eu disse, o que é que eu faço com isto? O que é que eu sei sobre sustentabilidade? Porquê é que eles me convidaram para ir a isto? E fiquei um bocadinho aflito. Então, a primeira coisa que nós estamos, quando temos um tema destes para abordar e estamos aflitos, o que é que fazemos? Vamos ao Google, certo? Toda a gente vai ao Google. Foi o que eu fiz. E no Google diz que sustentabilidade é a qualidade daquilo que é sustentável. Certo? Nada. Depois, continuando, descobri que durante o ano 2017, de repente, a Organização Mundial de Turismo tinha determinado que era o ano da sustentabilidade. E eu ainda fiquei mais aflito. Então toda a gente vai saber sobre eu, menos eu, sem ser o orador do resto da plateia, toda a gente sabe mais sobre o assunto. E ainda fiquei mais preocupado. Então, de repente, fui investigar sobre o que é que este ano tem de especial e porque é que é este do tema 2017 e quais é que são as preocupações. E aquilo que eu me deparei foi com uma campanha de publicidade. Não, pelos vistos. Não fiquei satisfeito. Achei, ok, isto serve para 2 minutos, no máximo. Tenho um quarto de hora, o que é que eu faço a seguir? E, de repente, fui procurar um bocadinho mais e descobri que existia uma agenda. Uma agenda, um plano para, de repente, impor no mundo uma visão nova do que é isto de ser sustentável. O que é que isto traz de novo para a indústria do turismo. E esta agenda está dividida em 5 grandes pontos. Crescimento económico inclusivo e sustentável, inclusão social, emprego e redução da pobreza, eficiência de recursos, proteção ambiental e mudanças climáticas, valores culturais, diversidade e herança, compreensão mútua, paz e segurança. Eu já não percebia nada de sustentabilidade, o que é que eu ia dizer sobre isto? E fiquei uma vez mais, ainda mais preocupado, ainda mais deprimido e pensei em desistir. Felizmente agora, que já não está cá os políticos, posso dizer o que eu quiser e pensei que, pronto, ok. Pior não pode ser. Vinha aflito ontem no avião, de repente houve ali uma turbulência e pensei, vou morrer. Provavelmente amanhã vai haver notícia de morreu a pessoa que vinha falar sobre sustentabilidade e ficou tudo tranquilo. Não morri. Depois tive a oportunidade de conhecer umas miúdas giras que me convidaram para jantar e depois falámos durante o jantar todo sobre isto e eu pensei, ainda me vou entalar, porque ainda por cima são jornalistas, vão dizer que eu não percebi nada sobre o assunto e vão dizer no final que, pronto, enganaram-se na pessoa para trazerem aqui, portanto, essa pessoa foi mal escolhida. E então tive, na prática, aquela sensação que muitas vezes acontece quando nós estamos perante um problema e não sabemos como resolvê-lo, que é pôr as mãos à obra. E fui buscar um bocadinho aquilo que já me aconteceu muitas vezes quando tenho que fazer marcas das quais percebo muito pouco. Como é o caso daquilo que aconteceu há 15 anos atrás, quando sou eu responsável por aquele desenho que vocês viram do BPI, que agora acham que é o BPI. Há 15 anos atrás fui eu, portanto, se quiserem mandar tomates, coisas desse género, estou cá. Só que foi há 15 anos atrás e a marca, de facto, precisa de ser renovada. Todas as marcas precisam de ser renovadas. E uma das coisas que nós fazemos para renovar as marcas, muitas vezes, é provocá-las, colocar alguma atenção sobre elas. E é isso que eu venho fazer hoje. Hoje venho provocar-vos. Venho fazer aqui uma espécie de repto para todos pensarmos em coisas que se calhar não sabemos, que se calhar nunca vamos vir a saber,
mas que todos estamos a falar sobre elas. O que é uma marca, o que é um destino, o que é o turismo daqui a 30 anos, daqui a 50, não sei. Mas tenho alguma inquietação sobre o assunto. Comecei a pensar sobre ele. Não tenho conclusões, não venho aqui dar-vos nenhuma lição, antes pelo contrário, venho aprender convosco, já aprendi algumas coisas hoje, e venho sobretudo falar sobre aquilo que é a minha visão. Essa tensão, quando ela acontece da forma mais genuína e melhor possível, ela gera-nos sempre aqui uma espécie de contraditório. Temos uma ideia e depois temos outra ideia. E a primeira coisa que eu resolvi pensar foi, toda a gente quer viajar. E hoje em dia viajem-se mais do que nunca. E ontem, aproveitando, houve uma pessoa que me disse, olha, isto é quase como um direito. É quase como um direito que todos nós hoje em dia achamos que deveria ser universal. Todas as pessoas que nascem no mundo teriam direito a viajar uma vez, possivelmente na vida. Portanto, isso deveria ser uma espécie de direito assumido. Devia estar nas Nações Unidas. E o que está a acontecer é que esse direito que todos nós achamos que temos está a criar uma pressão absolutamente gigante. Vimos aquele filme há pouco da pessoa que era arrastada no avião. Vemos, cidades como Barcelona a começar a pôr cotas. Vemos pessoas mais interessadas em fazer um share do que em olhar para a paisagem. Portanto, hoje em dia estamos a assistir a uma coisa extraordinariamente paradoxal. Queremos viajar, mas estamos cada vez mais ausentes. E esta contradição, esta tensão, está a gerar algo curioso, que é, hoje em dia, já não sabemos muito bem para onde é que vamos. Já não sabemos muito bem qual é que é o destino que queremos. Já não sabemos muito bem com quem é que queremos partilhar esse destino. Portanto, há aqui uma espécie de dúvida permanente cada vez que nós falamos em vamos tirar férias. E algumas pessoas que se calhar estão muito mais atentas a este fenómeno do que eu fui ler, disseram algures coisas deste género. Daqui a uns anos, a pressão climática vai ser tão grande que já não se vai colocar a questão de se há poluição ou se não há poluição. Vai-se colocar a questão se podemos ou não viajar. Se podemos ou não viajar. Então, que era um direito, daqui a uns anos vamos pôr em causa esse direito. E depois, de repente, ao lado, outra notícia ao lado, de repente vi a luz. Achei, está resolvido. O Facebook promete-nos, em 2025, o teletransporte. Está resolvido. Portanto, não há aqui drama nenhum. Vamos ter todos a possibilidade de sermos teletransportados para o Funchal, se estivermos em Lisboa. Já não vai haver crises de avião, de solavancos, coisas desse género, porque, de repente, o Facebook dá-nos esta promessa maravilhosa do teletransporte daqui a quantos anos? Menos de 10. E eu pensei, ok, então o que é que eu devo apresentar perante este dilema? Viajar, mas perder a experiência? Como é que isto, na verdade, se coloca nos dias de hoje? E encontrei um pequeno filme, eu não vos trago aqui nenhum case de turismo, não vos trago aqui nenhum tipo de magníficas campanhas que estão a ser feitas pelo mundo fora, porque achei que isso vocês já deviam conhecer. Trouxe-vos aqui uma coisa um bocadinho ao lado, e às vezes isso é um ponto importante, que é ter um bocadinho de pensamento paralelo, ter aqui um bocadinho looking sideways, que é para olhar para outras indústrias e perceber com elas o que é que está a acontecer. E trago-vos aqui um exemplo do que é que está a acontecer quando o Facebook encontra a nossa realidade. We had to build technology that didn't exist. You could see like what we were going by on the screens, and then you could feel it, so it felt like, oh, we're going past that. Oh, now I feel that we're going past that. It felt real. We had to invent a way for transparent windows to become high-def displays.
Currently, with the VR headsets, it does isolate you, whereas this, particularly with the children, they were able to point things out to each other to really enjoy the experience communally. Someone in school today could be the first people on Mars. Portanto, eu pensei que estava solucionado o nosso problema de sustentabilidade para o futuro, que é vamos todos viajar de autocarro para a Madeira, para os Açores, para onde quisermos, e portanto fica resolvido a pegada psicológica boa. Tudo aquilo que de repente é um problema que a Organização Mundial de Turismo começou a identificar. Outro problema que já foi falado, mas que é algo que se calhar agora vai ter que ser um bocadinho mais aprofundado, é a questão de chegarmos a um destino e queremos ter uma experiência, sobretudo uma experiência de repente para trazer e para levar para casa. E não há destino turístico no mundo que não faça questão de ter merchandising. Não faço a questão de ter souvenirs. E aquilo que aconteceu foi que começou a haver uma pressão tão grande sobre essa prática que ela começou a representar, do ponto de vista de negócio, tanto quanto as camas, tanto quanto as experiências depois que se faziam no lugar. E aquilo que aconteceu é que hoje em dia estamos habituados. Portanto, nunca se comprou tanto como hoje em dia. Depois o que é que vamos fazer? Guardamos lá na nossa gaveta e nunca mais olhamos para isso, mas a verdade é que cada vez que vamos a um destino temos o desejo de comprar. E aquilo que nos disseram, ou aquilo que nos dizem, aquilo que a Organização Mundial de Turismo nos disse foi: comprem genuíno. Comprem, quando vão aos lugares, certifiquem-se que vão comprar coisas que foram feitas pelos locais e que de repente possa servir para estimular a economia local. E eu pensei uma vez mais, vou picar aqui uma coisa, que é, eles também ao mesmo tempo dizem que não devemos explorar nem a fauna, nem a flora local. Portanto, muitas vezes nós estamos a comprar uma coisa que faz exatamente isso, que explora a fauna e os recursos naturais. Portanto, aquilo que muitas vezes estamos a fazer, que é comprar genuíno, na verdade estamos a obrigar os outros a vender a alma. Nunca se comprou tantos produtos, mas também nunca se compraram tantas falsificações. Está um volume aqui enorme de produtos que estão a ser vendidos e hoje em dia quase nunca conseguimos perceber uma coisa da outra. Depois há outra questão, que é a questão moral. E este segundo case que eu vos trago é precisamente para tocar nesse ponto. Produtos que são genuínos nem sempre são produtos que de repente nós queremos levar. Quando estamos a comprar alguma coisa, é bom que certifiquemos exatamente o que é que estamos a comprar. Isto é mais outro dos avisos que a Organização Mundial de Turismo nos faz. Finalmente, o terceiro ponto, e é o último, eu achei que
interessante porque tinha muito a ver com o momento em que estamos a viver e tem a ver particularmente com um trabalho que eu estou a desenvolver. Basicamente, aquilo que aconteceu nos últimos anos na Europa é vivermos a realidade da contradição. Se durante muitos anos eu vivi o sonho de juntos é muito bom, hoje em dia estou a viver o sonho, ou o pesadelo, de que se calhar separados não é assim tão mal. E está a gerar uma espécie de conflito, uma espécie de tensão entre aquilo que é o espírito cada vez maior que todos nós temos de nos querer aproximarmos do outro, mas ao mesmo tempo o medo. Sim, o medo. Quando olhamos e quando vamos escolher um destino, a primeira coisa que surge, pelo menos é a tendência deste ano, é o fator medo. As pessoas têm medo de repente conhecer alguém que é exatamente a pessoa estranha que ela acha que de repente pode ameaçar. E nunca na Europa o futebol juntou tantas pessoas. No Euro 2016, 613 mil pessoas viajaram de propósito para a França só para assistir aos jogos. Mas ao mesmo tempo nunca se falou, pelo menos neste século, de tanta desunião. 17.410.742 de britânicos, portanto vejam o volume, a diferença, votaram para sair da União Europeia. Portanto, esta tensão que existe entre, sim, por um lado queremos todos participar nas mesmas coisas, mas ao mesmo tempo se calhar não é com aquele, é a sensação que hoje em dia está a criar maior pressão na escolha do destino no futuro. E aquilo que eu pensei foi, então vou apresentar um projeto no qual eu tive que resolver esta tensão e que comecei por mostrar ou por apresentar um pequeno vídeo que acho que todos conheceram ou todos conhecem porque foi viral. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Après la remise du trophée, on aura le live show ce soir. On verra la Tour Eiffel se rappeler des couleurs pour lesquelles vous avez voté. Ne bougez pas dans quelques instants, le live show. Souvent stoppé en demi-finale. Stoppé à demi. Reparem, isto fez mais pela junção do que qualquer campanha, qualquer ação de promoção que pudessem ser feitas pela UEFA ou por qualquer outra organização. Estas duas pessoas não sabiam que estavam a ser filmadas. E esse é um fator muito importante, a espontaneidade, o lado mais genuíno daquilo que são os nossos gestos. Portanto, por mais que nós possamos fabricar ou tentar fabricar a sustentabilidade no futuro, ela vai ter que vir cá de dentro. Ela vai ter que ser alguma coisa que nós possamos sentir. E estas duas sentiram isso, estes dois já sentiram de outra forma, aquilo que é o respeito pela diferença, aquilo que é a partilha, aquilo que é a paixão em celebrar a união. A Madeira é um bom exemplo disso, está aqui um bom caso, onde aceitamos a diferença, não é? O madeirense com o cigano a comemorar a conquista do... Eu estou à vontade nesse aspecto, sou lentejano, portanto. E essa capacidade de aceitar o outro e de repente perceber que temos mais em comum do que nos separa é algo que nós tentamos trazer para o universo do futebol e trazer também para aquilo que era um desafio enorme. Há 2 anos atrás, nós tivemos a missão de fazer uma marca para o Euro 2020 que tinha o seguinte desafio: juntar 13 cidades em 13 países completamente diferentes. Ainda não tinha existido o Brexit, ainda não tinha existido nada daquilo que foram os problemas que nós tivemos com imigração ilegal, com a questão dos refugiados, nada. Não havia nada disso. E, de repente, aquilo que eu já sentia na altura era uma dificuldade enorme em juntar culturas e juntar pessoas que são tão distintas quanto estas que vocês vão ver aqui neste mapa. E esse ponto é muito curioso porque, de repente, o futebol tem essa capacidade. Este fenómeno consegue juntar pessoas muito diferentes umas das outras e inspirar o melhor e o pior que existe nelas. Da mesma forma que vocês viram aquelas imagens do miúdo a abraçar o pobre do francês, mas neste caso acho que era italiano, também viram as outras de pessoas à porrada no meio de esplanadas no sul de França e por aí fora. Portanto, esse tipo de tensão vai continuar a existir. É isto que muitas vezes faz com que, de repente, estas marcas não se resolvam por si só. Não é possível resolver os problemas intrínsecos de uma marca com uma varinha mágica e dizer, ok,
tudo correr bem e vai ser tudo espetacular, porque as marcas são feitas de pessoas e as pessoas têm estas contradições. Então criámos uma ideia que de repente achámos que poderia mudar aqui essa percepção. Para de repente juntar coisas que são muito diferentes umas das outras, de repente não é juntá-las e fazer com que elas sejam iguais. É respeitar as suas diferenças e criar um símbolo ou alguma coisa que possa ligá-las. E o que pensámos foi criar uma associação, uma ideia para o futebol que pudesse juntar estes 13 destinos. E criámos uma ponte. Uma ponte é provavelmente das construções humanas mais antigas. Durante milhares de anos, o homem tentou ultrapassar barreiras, margens, de um lado para o outro, e a ponte foi algo que teve que ser feito. E teve que ser feito em conjunto. Porque se uma margem não quisesse, essa ponte não ia ser feita de certeza absoluta. Então, o futebol tem que ser essa ponte que une a Europa. E criámos, na prática, uma marca que é mais do que um logo, que é mais do que, de repente, um conjunto de assets, tal como cores, coisas desse género, é, sobretudo, uma ideia. E essa ideia, nós não sabemos se ela vai vingar, não sabemos se ela vai ser ou não aceite por todas as pessoas que vão fazer parte desta marca, mas sabemos que há uma coisa muito importante. As marcas são, sobretudo, ideias, e são elas que movem as pessoas. UEFA's Euro is the biggest European football competition. Every 4 years, 1 or 2 countries in Europe host the championship, but in 2020, it'll be different. For the first time in history, UEFA Euro will be played across 13 different countries, 13 different cities, 13 different cultures, with fierce sporting historical rivalries. We needed a brand that could bring this all together, uniting fans across all 13 cities in a festive celebration. We found one common powerful symbol of unity, the bridge. The bridge became the central element, but also the individual symbol for each host city. It formed the core of our visual identity, connecting fans and diverse cultures, just like football. Relay across Europe, organised 3 years before the big event, each city's unique design was launched. By 2020, it's estimated that the brand will have connected with over 2 billion people. Só para terminar, eu acho que as marcas, ao contrário daquilo que andamos todos aqui a dizer, vão ser ativos que de repente vão construir o futuro de uma maneira completamente diferente daquela que nós não vamos conseguir nunca adivinhar. E essa é também a magia das marcas. Elas vão ter de alguma maneira a ver com aquilo que nós somos e nós vamos ser diferentes daqui para o futuro. Obrigado.